Boa tarde, bem-vindo a mais um Culto das Mulheres. E hoje vamos continuar a nossa série maravilhinda, porque tá bombando, gente. Não para de receber mensagem, tá todo mundo curtindo, recebendo retornos assim incríveis e realmente atendendo ao clamor dos nossos corações, porque o desejo é que, de fato, esses cultos sejam muito mais do que um partilhar tão somente de conhecimento bíblico, mas sejam instrumentos na mão de Deus, flechas para alcançar alvos, de libertar cativos, né, de curar feridas, de trazer fôlego e esperança para aquele que está abatido. Então, diante dessa intenção, tem sido muito revigorante, estimulante para nós podermos ver os frutos desses cultos, né? E o que a gente vai conversar hoje? Você deve estar curiosa, né? Facinho, vamos conversar sobre um tema que foi super pedido. Esse tema não foi sugerido por uma pessoa só, não. Foi sugerido por várias pessoas. A gente vai conversar que você não nasceu para ser amargurada. E para conversar comigo sobre esse tema, tenho duas pessoas que sou apaixonadinha. Gosto muito delas. Pastora Dani. Olá. E a pastora Bela. E Olá. vamos entrar nesse assunto para que você compreenda que às vezes o seu ressentimento, né, a sua frustração com alguém não morre só naquele momento. A probabilidade dele ter uma abrangência muito maior e acabar causando problemas para a sua vida com Deus e com as outras pessoas é enorme. E a gente vai conversar um pouquinho. Vamos começar com a Dani? Sim, Vamos, pastora. Dani. Então vamos lá. Então, quando a senhora propôs o tema, né, eu fui pesquisar o que o dicionário diz sobre a amargura. E ele diz que a amargura é um substantivo feminino que significa tristeza ou angústia, aflição. Então, às vezes, a gente entende a amargura de uma maneira muito equivocada, né? E ela é muito sutil também. Só que ninguém se torna amargo da noite pro dia, né, pastora? Às vezes as pessoas elas falam, tá azedinha hoje, né? Mas aquele azedume não apareceu naquele dia. Sim. Foi uma construção. É como se fosse um fruto. Exatamente. É como assim, a pessoa teve uma chateação ali e aquela chateação não foi tratada. Então, daquela chateação, ela vai gerando um ressentimento, uma birra, uma chateação. E aquilo são como sementes, que se a gente não cuidar, se a gente não se prevenir, a gente cai numa armadilha, porque o diabo ele é craque em fazer armadilha. É verdade. E uma das armadilhas que ele adora fazer, principalmente entre nós mulheres, é a armadilha da ofensa. Então, a amargura? Isso! Travou! A amargura, ela vai crescendo dentro de nós, mas a partir de uma ofensa. Sim. A partir de algo pequenino. Quando a gente vê, já virou um monstro, né? Então é como semente, são pensamentos. Então, sei lá, a pastora Bela falou algo que eu não gostei. Então, ao invés de eu falar com ela, poxa, eu não gostei, e tratar aquilo ali, não, aquilo vai remoendo dentro de mim, eu vou deixando aquela semente, aquela armadilha, cair dentro do meu coração. E o coração, ele é uma terra. Tanto para a semente boa quanto para uma semente ruim. Exato. E quando a amargura vira uma semente, ela pode ser adubada, ela pode ser hidratada, regada, até que ela vire uma raiz, né, pastora? Exato. E depois que tem raiz, ela vai acabar dando frutos e isso vai se desencadeando, né? Verdade. Lá no livro de Hebreus tem um texto que nós três separamos esse texto. A gente normalmente funciona como... Vou contar bastidores para vocês. Sabe como é que a gente faz? Eu dou para elas o tema e eu peço que elas desenvolvam o seu estudo completo, com princípio, meio e fim. Cada uma. E eu também faço o meu. E depois que tá de todo mundo pronto, a gente
faz um bate-bola e troca entre si para que a gente possa contribuir umas com as outras. E interessante é que nós separamos o mesmo texto como base, que é esse texto de Hebreus, porque ele fala justamente disso, da raiz da amargura. Como sendo, né, quando a palavra vai mencionar esse tipo de fenômeno na vida do homem, ele diz que ela tem raiz. E tudo que tem raiz fala de algo que está tentando se posicionar de uma forma estável para que tenha continuidade, porque a raiz sustenta algo para que ele tenha forças para retirar da terra tudo o que precisa para romper para fora, crescer e dar frutos. Então, diante dessa realidade, a gente precisa tentar que a semente vai cair, vai vir uma frustração, uma decepção, né? Uma fala. E às vezes coisas que de fato aconteceram, concretas, né? A pessoa chega e fala, ah, não, trata você rudemente, a pessoa tem um dia mau, né? E ela acaba agindo com você de uma forma inadequada. E aí você tem naquele momento a oportunidade de vou acolher isso, ou eu vou, né, ter um coração como o de Deus, né? Eu vou ser compassivo, eu vou ser gracioso, ou eu vou rejeitar esse pensamento, ou eu vou, né, até como você deu exemplo, vou falar, poxa, fiquei triste com aquele jeito que você me falou. E às vezes essa movimentação vai fazer com que a pessoa desmistifique, fala, poxa, me desculpa, eu estava num dia ruim, ou poxa, me desculpa, eu realmente errei na medida, ou caramba, você tá viajando na maionese, eu adoro você, como você pôde pensar um negócio desse, né? Diante dessa exposição, a gente tem a possibilidade de interromper um crescimento. Mas vamos por texto, senão eu fico aqui falando 10 horas, é o texto de Hebreus 12, 14 e 15, que fala, segui a paz com todos os homens e a santidade sem a qual nenhum homem verá o Senhor. Procedendo diligentemente, esse diligentemente, botei uma anotaçãozinha aqui na minha Bíblia, é cuidadosamente, com zelo, procedendo com zelo para que nenhum homem fique de fora da graça de Deus e para que nenhuma raiz de amargura que brotando vos perturbe e por ela muitos sejam contaminados. Aqui a gente vê um passo a passo do que acontece quando a gente não é diligente, não é cuidadoso com aquilo que a gente acolhe, quando a gente não prioriza fazer com que a graça de Deus chegue nos outros. O que a gente vai fazer? A gente vai acabar permitindo que as raízes de amargura entrem no nosso coração. E essa raiz, ela vai brotar, perturbar a sua vida e fazer com que muitos sejam contaminados, porque esse é um outro fenômeno que acontece, né? A pessoa amargurada, ela começa com a amargura lá dentro, mas chega uma hora que a Bíblia fala, a boca fala do que o coração tá cheio, essa amargura vai acabar saindo e aí você contamina outras pessoas. Porque toda raiz gera um fruto, né? Um abismo chama outro abismo, né? Você começa com a amargura e a amargura vira uma questão contra o outro e aí você não satisfeito, você começa a trazer esse problema para outras ordens, né? Fazer com que outros sejam contaminados com a sua percepção. O que o Espírito Santo mais falou com você, filha? Enquanto eu estava estudando, assim, a gente... pensar na amargura parece algo muito simples, algo único, mas é como se ele fosse um conjunto de sentimentos que foram ocorrendo dentro de você. E agora que, enquanto a pastora Dani estava falando, é lindo de ver porque a amargura a gente soluciona com uma maneira, que seria o quê? Com perdão. Eu perdoar o que o outro fez comigo. Eu libero sua vida diante daquilo que você errou comigo. Pode ter acontecido um erro, mas o perdão, ele vai matar toda essa raiz. Vai ser a cura, né? E foi como a pastora Dani estava mencionando aqui, de regar. Você pode regar com a fonte correta ou com a fonte errada. A fonte correta seria o quê? Eu perdoar o que o outro fez comigo, perdoar o erro do outro comigo, perdoar a expectativa que eu gerei no outro e ele não supriu em mim. Ou eu continuo com aquele sentimento de... poxa, mas ele falou desse jeito comigo, poxa, agiu dessa maneira, poxa, mas eu esperava que fizesse desse jeito. Mas você não parou para pensar o outro, será que o outro estava bem nesse dia? Será que aconteceu alguma coisa? Será que... E a gente se colocar, ter compaixão pelo próximo com a postura do outro. Enquanto eu estava estudando,
eu tava pensando, o Senhor me levou para um lugar de pensar assim, numa célula cancerígena. Quando você descobre que você tem um câncer na sua pele, a primeira coisa que você faz é o quê? Eu vou correr para o médico me ajudar com um tratamento e eu remover aquilo que pode contaminar todo o meu corpo. E a amargura é isso, é uma célula pequenininha que ela foi contaminada e se eu não trato, se eu não vou para o lugar correto, que é o médico, que é o Senhor, que vou para o tratamento, que é a igreja que vai me ajudar a evoluir, que vai me fazer passar por esse processo de cura, Sim. desse câncer pequenininho que eu tinha no meu corpo, eu consigo matar aquilo, mas se eu não passo por isso, por esse processo, eu deixo meu corpo todo ser contaminado e eu não sou curada daquilo. Que a amargura só traz mal para quem? Pra gente. É verdade. O sentimento fica dentro de nós. Então, me levou muito nesse lugar do câncer. Ele vai tomando o seu corpo inteiro. Mas se eu encontro o médico, se eu encontro o tratamento e me dou ao tratamento, que seria o quê? Eu vou perdoar, eu vou passar por esse processo, eu vou permitir que dentro de mim esses sentimentos sejam curados, sejam tratados, e eu não trate, mas eu não fique regando com o meu achismo, não, mas eu acho que é assim, é porque tá errado, e condenando os outros, eu consigo ser curada e a amargura não tem mais lugar em mim. Essa semente vira uma semente boa e eu dou lugar para o Espírito fluir. E não mais os meus sentimentos, a minha alma que gritava tanto. Eu vi um pastor falar que a amargura, o ressentimento, né? É como se fosse você todo dia tomar uma dose de veneno para matar o outro. Com a intenção de matar o outro, mas na verdade Morrendo, você que vai morrer, né? A ausência de perdão, e você que tá, vou dar uma dica, tá? A gente pode anotar, falando sobre esse assunto maravilhoso, sobre o perdão, e é fundamental. A solução para a amargura é o perdão. Uhum. Ponto. Mas a gente vai continuar falando do assunto, porque tem mais caldo pra gente falar, mas é uma dica, acabar esse culto aqui, corre lá no Pode Anotar e checa esse podcast que é maravilhoso para ajudar a gente a compreender como nós somos devedores do perdão, porque não perdoar faz mal mais pra gente do que pra outra pessoa, né? A gente é que sofre, a gente é que se ressente, a gente é que adoece, porque a gente começa a adoecer e enfermar na nossa alma, a gente começa a ter uma ótica, o amargor, né? Eu fiquei pensando, o que é o amargo? O amargo não sai da gente, né? Eu lembrei, fiquei pensando, qual a coisa mais amarga que eu já ingeri? Eu lembrei, Novalgina De pirona, gotas. é verdade. Gente, Horrível. você pode beber a água, minha avó misturava com açúcar, podia que fosse, você passava o dia com aquele negócio amargo na sua boca, né? A amargura, para mim, ela tem esse efeito na vida da gente. Você pode fazer o que for para tentar mascarar, aquilo não sai de você, aquilo está impregnado em você, você respira, a gente toma Novalgina, sai aquele cheiro de Novalgina na nossa narina, né? Então, o seu respirar, tudo que diz respeito a você vai ficar impregnado por aquele ressentimento, né? Por aquela dor. E a questão não é se o outro lado errou de fato ou não. A questão é o que eu faço com esse erro. E para mim essa é que é a dinâmica correta, né? Porque às vezes as pessoas querem justificar, não, mas a pessoa errou mesmo. E de fato pode ter errado, né? A pessoa foi injusta mesmo. Pode ser que ela tenha sido injusta, né? A pessoa de fato me traiu, me frustrou. Ok, mas a palavra fala que a gente é devedor de perdoar uns aos outros. Então o que eu vou fazer? E não tem mais a ver com outra pessoa, tem a ver com o Senhor. O que eu devo responder, como eu devo responder diante de Deus, diante da ofensa que eu recebi, né? Diante do que fizeram contra mim. Pode ser que tenham feito. Eu ia ler um salmo no início, que é um salmo que é conhecido por falar de amargura, né? A gente vê aqui nesse salmo que o salmista, ele tá numa dualidade, porque ele começa a perceber que o perverso prospera. E aí chega um momento que ele até fala, eu invejo ele. Mas aí chega num momento que ele cai em si e ele fala, até que eu fui ao santuário de Deus e então eu entendi o seu fim. Ele entendeu o fim desse homem perverso, né? E aí ele chega à conclusão
de que assim como meu coração ficou entristecido e eu fui picado em meus rins, apesar disso, eu estou continuamente contigo. Tu me seguraste pela minha mão direita, tu me guiarás pelo teu conselho e depois me receberás para a glória. Quem tenho eu no céu a não ser a ti? Não há ninguém sobre a terra que eu deseje mais do que a ti. A minha carne e o meu coração falham, mas Deus é a força do meu coração e a minha porção para sempre. Porquanto, eis que aqueles que estão longe de ti perecerão, destruíste todos aqueles que vão vagueando sem ti. Mas é bom para mim aproximar-me de Deus. Eu pus a minha confiança no Senhor Deus, que eu possa declarar todas as suas obras. Aleluia. Aqui a gente vê essa questão, né? Como que o salmista lidou com a sua amargura, né? Com a sua dificuldade. Ele lidou indo para o santuário, indo para a presença de Deus. Quando ele chegou na presença de Deus, ele realizou que ele descobriu o fim das coisas e diante disso, que conclusão que ele chega? Quem que eu tenho? Só o Senhor. Além dele, quem que vai responder? Quem que vai dar o suprimento para o meu coração que eu preciso, né? O meu coração falha, mas Deus é a força do meu coração. Então ele começa a mudar o foco, tirar o olhar dos homens, olhar para o alto e diante dessa contemplação, essa segurança de que Deus vai cuidar de todas as questões da minha vida, faz com que ele entenda que chega disso daqui, chega de eu dar lugar para isso, eu vou me aproximar de Deus, colocar nele a minha confiança para que eu possa declarar todas as suas obras, né? Então a gente vê um caminho do que a gente pode fazer quando formos ofendidos, né? Verdade. Quando passarmos por dificuldades. Como a Bíblia é linda, né? Porque, gente, eu até separei uma história, a história de Ana, e você vê que todas as histórias levam o quê? Eles foram para a presença de Deus. Exato. Que é onde tirou todo aquele sentimento de amargura. A história de Ana é linda. Verdade. Mas ela teve um período da vida dela que menciona, né, lá em 1 Samuel 10:11. E ela estava em amargura de alma e orava ao Senhor e chorava sobejamente. Ou seja, foi um período da vida dela, mas o que que ela fez? Ela fez um voto e disse: ó Senhor dos exércitos, se tu verdadeiramente atentares para a aflição da tua serva e de mim te lembrares e não esqueceres da tua serva, mas desejares conceder à tua serva um menino, então eu o darei ao Senhor todos os dias da sua vida e nenhuma navalha virá sobre a sua cabeça. Então a gente pensando aqui, a vida dela foi sofrida. Sim. Porque, explicando um pouco da história, ela era estéril e aí segundo a esposa de seu marido, ela já tinha filhos e todo o desejo da vida dela era o quê? Ter filhos. E ela não conseguia ter filhos e ela sofria, né, as injustiças, sofria a pressão Às vezes pressão dela mesma, que é uma coisa que acontece muitas vezes suprir com a a gente, expectativa. né? A gente cria expectativas, às vezes em Deus mesmo, né? Porque a questão de Ana era muito além daquele quadro, né? Era ela com o Senhor, porque existia uma consciência no povo judeu de que era o Todo-Poderoso que abria e fechava a madre. Então, ela sabia que não adiantava ela tentar solucionar as coisas, era ela ir para quem poderia solucionar, né? Interessante, né, pastora? Porque ela não ficou amargurada com o Senhor. Porque às vezes as pessoas, elas ficam amarguradas não só com o seu próximo. É verdade. Mas em muitos momentos elas também ficam amarguradas com o Senhor. É verdade. E acabam não tendo essa noção. Né? Porque elas falam, poxa, eu oro, eu busco, eu tô na igreja, eu tô fazendo a obra. Por que Deus não responde a minha oração? Ou por que Deus não fez o que eu pedi, né? Ou porque Deus não me livrou daquilo. Exato. Né? Por que eu tive Deus que deixou passar? isso acontecer? Exatamente. Porque ela tá dizendo, o Senhor me privou de ter algo. Então, Ana poderia ter dito isso. Como assim? Deus me privou da maternidade? Né? Por que ele fez isso comigo? Mas não foi esse movimento de Ana. Pelo contrário, ela foi diante do Senhor sabendo que ele era o único que poderia sarar a sua dor, sarar a sua esterilidade. Então, isso é muito incrível. Muitas vezes a gente não faz isso, né? Porque quando a gente está dolorido, né, tá machucado, por exemplo, eu sou muito branca, né, então quando eu vou pra praia, imagina, eu fico carne viva, sei bem o que não é me isso. toca. E se alguém vem me abraçar, eu falo, por favor, não. Então a pessoa, quando ela tá ferida, ela
afasta se o outro, afasta. afasta o próximo e também se afasta do Senhor, porque ela não quer que a ferida seja tocada. Mas Ana não fez assim. Uhum. Ela se derramou e se derramou com todo o seu ser, a ponto do sacerdote achar até que ela estava bem embriagada, né? É verdade. Eu fiquei pensando, eu ouvi um exemplo que eu acho que cabe muito bem para trazer uma analogia, um desenho, né? Para facilitar o entendimento do que a amargura pode fazer na vida da gente e como lidar com ela, né? Eu ouvi esse exemplo falando que uma vez que Deus usou essa figura de raiz de amargura, a gente pode pensar em como você faz para matar uma raiz, porque a gente precisa matar isso na nossa Sim, vida, né? sim. Isso vai trazer consequências. Eu até nem li, mas vou ler agora um texto que mostra as consequências, né? É um tipo de pecado que não vai caminhar sozinho. Sim. Ele vai ser a porta de entrada. Acho que foi você que deu esse exemplo, né? Vai ser a porta de entrada para que outras coisas ruins também aconteçam. E no texto de Efésios 4, ele está no finalzinho aqui aconselhando a respeito de proceder, que é para a gente deixar o velho homem de lado, que é para a gente se revestir do novo homem segundo Deus, que é criado em justiça e verdadeira santidade. E ele vai falando para se irar, mas não pecar, que não é para você tomar cuidado com a forma como você fala, então a sua comunicação precisa ser santa e não corrupta. E ele continua explicando as coisas e ele chega no versículo 30 e fala assim: não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual estáis selados para o dia da redenção. Toda amargura, ira, cólera, tumulto, blasfêmia e toda malícia seja tirada de entre vós, e sede amáveis uns para com os outros, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus vos perdoou por causa de Cristo. Aqui a gente vê que depois desse conselho, né, de Paulo, de falar para você deixar o velho homem de lado. O que é o velho homem? É essa nossa natureza que ainda quer abraçar esses sentimentos carnais, que ainda quer viver na base do terreno, né? Se a gente for espiritual, a gente vai olhar uma pessoa nos ofender e a gente vai pensar igual Jesus pensou, quando ele estava sendo ofendido, injuriado e injustiçado naquela cruz. Ele falou o quê? Senhor, tem misericórdia, porque eles não sabem o que eles estão fazendo. Verdade. Né? Ele conseguia, naquele momento, ter uma visão espiritual. Pessoas podem ser instrumentos do maligno, dar lugar ao diabo e acabarem sendo instrumentos do maligno para nos ofenderem. Se a gente olhar espiritualmente, a gente vai ter compaixão daquela pessoa, dela ser um instrumento do diabo. E você vai poder, inclusive, viver o que o texto está aconselhando aqui. Seja amável, tenha compaixão, seja compassivo e perdoa o próximo como você foi perdoado por Deus. Então, essa ausência de vivermos espiritualmente faz com que a gente dê o lugar à nossa carne, e quando a gente dá lugar à nossa carne, sabe o que vai acontecer? Vai acontecer que a gente vai entristecer o Espírito Santo. Porque não tem como você viver na carne, que é algo danoso, que é algo impuro, que é algo perverso, porque o filtro está corrompido, que é a natureza caída. Se a gente viver carnalmente, a gente vai entristecer o Espírito Santo. A gente não vai conseguir falar da maneira certa, a gente não vai conseguir reagir da maneira certa, porque ele fala que é pra gente irar, mas não pecar. Se a gente der lugar para amargura, isso aqui está falando, primeiro vem a amargura, depois você vai dar lugar para ira, depois você vai dar lugar para cólera, tá vendo que tá escalonando? O negócio vai crescendo. Depois tumulto, porque um monte de gente vai começar a gerar uma atmosfera de tumulto debaixo daquela influência que começou lá atrás com amargura, com ressentimento, e vai acabar com blasfêmia e malícia, porque você vai começar a blasfemar contra o outro e contra Deus, como se Deus não fosse poderoso para fazer com que você olhasse para o seu irmão com misericórdia ao invés de olhar para ele com juízo, né? Como se Deus não fosse poderoso através da ação do Espírito Santo dentro do seu coração para dar a você olhos como Deus
dele, que vai olhar para o outro e vai pensar, se ele continuar nesse caminho, ele está perdido. Então, que seja eu, Senhor, aquele que se levanta para interceder, e não para difamar, não para blasfemar, não para descaracterizar essa pessoa que o Senhor chamou para que fosse santo. Então, que eu seja esse que traz a luz para que através da luz seja exposta às trevas e diante disso haja cura, né? Haja uma restauração. Então, muitas vezes a gente está vivendo na carne, reativamente, nutrindo, lambendo as nossas feridas, justificando a nossa má conduta e deixando de vivermos como Deus quer que a gente viva. A gente precisa absorver esse entendimento de que somos seres espirituais, comprados por um alto preço pelo Senhor Jesus, para que fôssemos seus representantes aqui na terra. E se Jesus, alguém ofendesse o Senhor, como ele agiria? Né? Se alguém agisse com ele com malícia, como ele agiria? Né? Que resposta ele daria? Como ele se posicionaria? Com qual olhar ele olharia para esse pecador? Porque Jesus olhava para o pecador e ele queria libertá-lo. Jesus olhava para o pecador e ele queria salvá-lo. Jesus olhava para o pecador e pensava: que venha o reino de Deus, a sua paz, a sua justiça, a sua alegria no Espírito, porque essa pessoa está atormentada pelas suas carnalidades e doenças. Então, diante dessa realização, a gente precisa deixar de ser carnal mesmo, né? E começar a dar passos em direção à maturidade no Espírito, né? Depender do Espírito Santo para responder como ele fala, de maneira amável. Né? Não tem nada, a palavra fala que a resposta branda, ela calma o furor, né? Se a gente com uma pessoa grosseira, você age amavelmente, você vai desconstruindo uma fortaleza. Eu adoro esses desafios, eu vou contar aqui, vou contar para vocês, causo. Eu adoro esses desafios. Há pouco tempo eu recebi uma mensagem bem mal criadinha de uma pessoa, estava chateada, mandou uma mensagem. E foi tão interessante que meu primeiro ímpeto foi: vou esculhambar na resposta. Foi meu primeiro ímpeto. E aí eu comentei com o Ricardo e a importância, né, da gente se expor uns aos outros, o que a palavra fala. Quando eu comentei com o Ricardo, ele falou: não, Aline, não responde assim não, cara. Abre teu coração e fala. Fala com humildade. A humildade é que vai fazer a gente alcançar os corações. Não é a gente rebater na mesma medida. Porque se a pessoa tivesse entendimento, ela nem chegaria a esse ponto. Eu falei: é verdade. Eu fui lá e orei. E engraçado que eu tinha lido a Bíblia naquele dia. E na hora eu lembrei de um trecho da Bíblia que tinha a ver com o assunto, escrevi e tal, e me coloquei à disposição da pessoa, e foi tão interessante que realmente desconstruiu uma animosidade. Agora, se a pessoa quisesse permanecer na sua rigidez, né, na sua rispidez, ela ia ficar até mal no cenário, né, porque não houve continuidade nem motivos para que ela continuasse pensando daquele jeito, né. Então a gente precisa ser essas vozes, né? Essas vozes de ser pacificador, de ser manso, de ser aquele que traz a verdade, daquele que expõe a luz, para que a pessoa mesmo tenha condições de enxergar aonde ela está. Para quê? Para que ela seja liberta, né? Não para que a gente tenha a glória de dizer eu estava certo, né? Isso é muito pequeno, isso é muito coisa de criança, né? Criança que é assim, quer provar que está certo, quer mostrar que sabia o que estava fazendo. Não, a gente tem que ter o coração como o do Senhor, e o Senhor viveu e morreu para que a gente tivesse vida. Então a gente tem que olhar para as pessoas com esse olhar de compaixão, com esse olhar de decidir perdoar. Perdão é uma decisão, não é sentimento, né? Eu decido, eu escolho que eu vou perdoar, porque eu não era merecedora do perdão que eu recebi, então essa pessoa também pode não ser, né? Sim, Mas eu vou ser representante para ela fisicamente desse perdão. Para quê? Para que ela tenha acesso a uma porção do meu Pai. E essa porção do meu Pai que ela tiver acesso pode ser o início de uma revolução da ação do Espírito Santo na vida dela, né? Amém. Tem mais alguma coisa que vocês queriam acrescentar? Pastora? Então, pastora,
Por isso que a palavra fala, né? Que a gente tem que trazer à luz, como a senhora falou. E muitas vezes fazer esse movimento que a senhora fez, ir até o pastor Ricardo, conversar com ele, expor aquilo que a senhora, né, estava pensando. Muitas vezes a pessoa ela se cala. É verdade. E o sentimento de amargura vai ficando em meio às trevas. É. Nós precisamos trazer à luz, né? É Como verdade. se mata uma raiz? Puxando ela da terra, tirando ela da escuridão e Arrancando, expondo né? aquela A luz. raiz à luz. Então nós temos que fazer isso. Como a gente faz isso? Primeiro indo para o Senhor. É. Senhor, eu estou sentindo isso, eu estou pensando isso. Eu não quero, mas eu estou. E isso está me ferindo, né? E também com aquele irmão mais velho, aquele que tem nos discipulado, que tem Sim. caminhado. É importante, às vezes a pessoa fala assim, não, vou falar, o que vai pensar de mim? Mas quando a gente expõe, né, as nossas dores, as nossas feridas, à luz da palavra, quando a gente expõe diante do Senhor, nós temos a oportunidade de recebermos a cura. É verdade. A Bíblia fala que nós precisamos voltar aonde nós caímos, nos arrepender ali para que a gente possa seguir. Exato. E eu me lembro da vida de Noemi. Noemi teve essa experiência, né? A Bíblia nos conta em Ruth 1 que Noemi vivia em Belém com a sua família, com Elimeleque, seu marido, os seus filhos, até que houve fome, houve escassez na terra. E Elimeleque decide pegar toda a sua família e ir para a terra de Moabe. A Bíblia não fala que ele orou. A Bíblia não comenta que ele buscou o Senhor, verdade. ele decidiu. Chegando lá, ele morre, os seus filhos morrem, e Noemi se vê sozinha, desamparada, com as suas noras, e ela ouve o que Deus tem feito em Belém, porque Belém é casa de pão, é casa de suprimento dado pelo Senhor. E ela ouve, né, as boas novas, os testemunhos, e ela decide voltar para Belém. E quando ela chega em Belém, Noemi faz uma declaração. As mulheres a veem e falam, olha, será que aquela é Noemi? Ela diz, não me chame mais Noemi, me chame Mara, porque o Todo-Poderoso me fez amarga. Não foi o Senhor que a fez amarga. É verdade. Foram as escolhas que a família teve, as decisões que fizeram com que aquela amargura viesse. E que eles se distanciassem do projeto original de Deus. Exatamente. Porque eles foram para longe daquilo que Deus tinha pedido para o seu povo. Verdade. Deus nunca pediu que saísse daquele lugar, Sim. né? Ele seria poderoso para trazer provisão. Essa Verdade. escolha de ir para longe faz com que a gente se separe. E o Ricardo sempre falava para mim, presa fácil é aquela presa que está isolada, É verdade. né? Então, isolados fica mais exposto às atrocidades do mal, né? Os intentos de Satanás, que é roubar, matar e destruir. Então, ela acabou vivendo isso, né? Verdade, mas quando ela faz esse movimento de retornar, né, e se humilhar e reconhecer, olha, o que eu tive lá não foi bom, eu tive que voltar. E ali o Senhor pôde curá-la e pôde restaurá-la, a ponto de fazer com que a sua linhagem permanecesse através de Ruth. Sim. E foi algo tão incrível que através de Ruth veio o rei Davi e veio o Senhor Jesus. É verdade. Então, quando nós vamos para os pés do Senhor, reconhecendo aquilo que está dentro de nós, aquilo que nos torna amargas, né? Ele tem o poder de vir e transformar tudo que está dentro de nós. Exato. E fazer com que a gente seja feliz e bem-aventurada, né? Exato. Você falou desse texto, quando eu fui estudar esse texto, essa fala de Noemi, ela fala, eu era ditosa e me tornei amarga, Exatamente. né? E esse ditosa é plena, eu era plena, né? Ela reconhece que a plenitude é só se ela Estiver com voltar para o lugar da Verdade. onde ela nem deveria ter Verdade, saído, né? verdade. Então a gente tem a plenitude no Senhor Amém. disponível para nós. Amém. A gente não precisa ficar aprisionada nos nossos sentimentos, nas nossas percepções. Muitas vezes a gente está enganada a respeito das pessoas, né? Verdade. Eu conheço pessoas que carregam ressentimentos por décadas. E são ressentimentos que criaram fortalezas, né? Porque a raiz
quanto mais tempo ela permanece na terra, mais profunda ela fica. E vai destruindo tudo E em vai volta. destruindo tudo à sua volta. Verdade. Ela vira uma fortaleza que a gente vê, por exemplo, árvores mais velhas, às vezes para a gente tirar, a gente precisa chamar um trator, Sim. né? Uma escavadeira, porque você não consegue arrancar mais com a sua mão. E acaba com tudo ao redor, né? A calçada, o muro. Vai destruindo a força que tem uma raiz. Então, quando a palavra fala lá em Hebreus que é pra gente não dar lugar para raiz de amargura, é porque ela pode virar essa fortaleza que vai aprisionar a sua vida, que vai destruir as pessoas à sua volta, né? Porque se a amargura vem é por causa de bases relacionais, Sim. seja com o esposo, seja com o filho, seja com amizade, né? Seja com o próprio Deus, né? Eu posso ficar amargurada de não conseguir enxergar o Senhor, mas o que eu vou fazer, né? Eu vou pegar e vou deixar essa raiz continuar crescendo. E aí você deu o ótimo exemplo. A raiz, para que ela cresça, ela precisa da escuridão da terra, que é o que? O isolamento, e está ali, e ela precisa de água, que muitas vezes são as nossas lágrimas, o nosso chororô, a nossa autocomiseração. Mas se a gente expõe essa raiz à luz, ela vai começar a secar. Eita. E essa fortaleza, por maior que seja, vai deixar de ter forças, e vai cair e vai deixar de continuar dando frutos amargos. Porque em Romanos, quando fala de amargura, até achei interessante que na tradução seria ódio, fala de que a raiz de amargura pode produzir frutos amargos, e esses frutos amargos viram ódio. Então a gente não nasceu para viver em ódio, a gente não nasceu para viver amarga, a gente não nasceu para dar frutos que não remetem a Deus. Nós nascemos para sermos plenas, para vivermos em santidade, como o texto que eu li anteriormente fala, para darmos lugar para o Espírito, para avançarmos no conhecimento dele e sermos manifestação dele mesmo. Como? Sendo amáveis, compassivos e perdoando aqueles que nos ofendem. Porque lá em Mateus 6, quando o Senhor Jesus estava ensinando a gente a orar, o que ele falou? Perdoar os meus ofensores, assim como o Senhor perdoa. Então a gente precisa aprender. Vamos ler esse texto para encerrar? Eu amo Mateus 6. Todo mundo conhece, né? Decorou. Gente, tem várias histórias legais do Pai Nosso, mas não vou contar agora não, para a gente não sair do foco. Orai, pois, da seguinte maneira, isso é Jesus falando: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade na terra como é no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Perdoa-nos as nossas dívidas como nós perdoamos aos nossos devedores. Você está percebendo que tem uma condicional? Perdoa as nossas dívidas como nós perdoamos aqueles que nos devem, né? Aqueles que pecam contra nós, que devem algo a nós, a gente deve perdoá-los. Por quê? Porque o Senhor vai nos perdoar. Não nos conduzas à tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Amém. Se perdoardes aos homens e as suas transgressões, também o vosso Pai Celeste vos perdoará. Mas se não perdoardes aos homens e as suas transgressões, também o vosso Pai não perdoará as vossas transgressões. Estão percebendo que depois de ensinar como a gente deve orar, o Senhor Jesus deixa o ensino que eu acho que coroa essa nossa conversa? O segredo é perdoar, é escolher, saber que nós somos aptos a receber o perdão de Deus, mas também somos devedores de perdoar. E se nós decidirmos viver dessa maneira, porque é uma escolha, nós vamos dar passos em direção à liberdade que temos em Cristo para amar uns aos outros, assim como o Senhor nos amou. Como o Senhor nos amou? De uma forma tão extravagante que mesmo diante de todo
todos os nossos pecados, de tudo que ele já conhecia a nosso respeito, ele ainda assim escolheu morrer para que nós tivéssemos uma conexão com ele eternamente. Então você, se escolher perdoar o próximo, ao invés de reter a sua amargura, você vai poder ser essa pessoa que viabiliza para que aquela outra pessoa na outra ponta, apesar de não merecer, receba um acesso à vida de Deus através da resposta que você dá diante da injustiça. Que Deus abençoe você. Amém. Muito obrigada, meninas. Foi uma benção. A Bela estava, né, rouquinha, mas conseguiu, arrasou. Sim, foi. Mas eu peço a Deus que, de fato, essa nossa conversa, que durou, hein, rendeu 40 minutos, olha que espetáculo, possa ser o início de um processo de deixar para trás as coisas que para trás ficam e avançar para o alvo da soberana vocação em Cristo Jesus, que é nós termos essa escolha de viver uma vida compassiva, amorosa e de perdão às pessoas que nos ofendem. Deus abençoe você e até a semana que vem com mais um episódio. Você não nasceu para isso. Tchau, tchau.